Prosseguindo na leitura do artigo O Lado B do Calvinismo em Genebra, agora para a divisão que diz o fracasso das tentativas de absolvição. Muitas tentativas foram feitas por seus seguidores modernos de absolver Calvino da morte cruel e inescrupulosa de Miguel Servetos. É dito que Calvino o visitou na prisão e pediu para ele se retratar. Ao mesmo tempo, a disposição para que Servetos fosse decapitado, ao invés de queimado na estaca, não foi necessariamente motivada por benevolência, mas uma tentativa de transferir a responsabilidade à autoridade civil. Ou seja, alguns argumentam que Calvino era mais misericordioso e não queria que ele fosse queimado, queria que ele fosse decapitado. Mas o que essa parte do artigo vai argumentar é que isso não era questão de misericórdia. Veja o argumento dele, argumento histórico, né? Questões comprovadas. Decapitação era pena para crimes civis. Queimar na estaca era por heresia. As acusações, no entanto, claramente foram teológicas, não civis, e foram trazidas pelo próprio Calvino. Então Calvino queria que ele fosse decapitado, né? Era uma atitude mentirosa mesmo, para dizer o seguinte: olha, ele cometeu algum crime civil, tá bom? Mas os outros falaram: não, se você está apresentando acusações de heresia, o herege tem que ser queimado e não decapitado. E assim, no caso, ele foi queimado. Sem dúvida alguma, a autoridade civil só agia sob o comando da igreja. Segundo as leis de Genebra, Servetos, como viajante de passagem, deveria ter sido expulso da cidade, não executado. Foi somente sua heresia que o condenou, e somente porque Calvino pressionou as acusações. Calvino fez exatamente o que sua visão de Deus requeria, mantendo o que ele escreveu a Farel 7 anos antes, que se ele viesse nessa cidade, ele não sairia dali vivo. Aqui, novamente, sobre os ombros de Calvino, nós vemos a longa sombra de Agostinho. Para justificar as suas ações, Calvino tomou emprestada a mesma interpretação pervertida de Lucas 14, 23, que Agostinho usou, né? Friend disse: raramente as palavras dos evangelhos são dadas um significado tão inesperado. Vamos ler Lucas capítulo 14, versículo 23. Que diz o seguinte: e disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. A parábola da Santa Ceia. Então Calvino dizia o seguinte: Jesus Cristo não usou uma parábola, uma ilustração, em que alguns homens eram forçados a entrar para participar da festa? Então essa era a justificação de Calvino, né? Um homem que realmente está torcendo as Escrituras. É claro que a Bíblia não está dizendo isso. O que a Bíblia está dizendo é que numa festa comum, aí um rei, ele ordena, mas por toda a Bíblia, nós não vemos Deus obrigando os israelitas ou qualquer outro a servi-lo, né? Deus sempre chama os homens a servi-lo. Então, um homem que realmente perverte as Escrituras. A ele, Agostinho, se deve, sobretudo, o espírito amargo de ódio teológico e perseguição. Seus escritos se tornaram a Bíblia da Inquisição. Seu nome foi aduzido e poderia haver uma nêmesis mais terrível em seus erros para justificar a morte de Servetos, né? Então, quer dizer, infelizmente, Calvino ele tinha como padrão um grande herege que era Agostinho.
E aqui, né, eu aproveito, né, para falar para os alunos, vocês vão observar que essas pessoas que se dizem calvinistas, eles têm que exaltar também a pessoa de Agostinho, o teólogo da Babilônia apocalíptica. Por quê? Porque existe doutrina que os reformados pregam que só Agostinho pregou ela. Então eles não podem, por exemplo, dizer que Agostinho era um herege. O homem que trouxe uma nova doutrina, né, seria um herege, né? Então por isso que eles exaltam Agostinho. Mas Agostinho era um perseguidor de cristão, era um assassino herege, e eles exaltam essa figura de Agostinho. Ok? Então isso está errado. Houve grande aclamação dos católicos e protestantes juntos pela queima de Servetos. A Inquisição em Viena queimou a sua efígie. Melanchthon escreveu uma carta a Calvino em que ele chamou a queima de um piedoso e memorável exemplo para toda a posteridade. Melanchthon era um outro reformador muito ligado a Lutero. E deu graças ao Filho de Deus pela justa punição desse homem blasfemo. No entanto, outros discordaram e Calvino se tornou alvo de críticas, né? Então, quer dizer, nós vemos que não era só Calvino, infelizmente. Era Calvino, era Lutero, era Zwinglio. É por isso que a Igreja Assembleia de Deus, eu sempre repito isso, ela faz questão de dizer que ela não tem nada com a reforma. Se você disser que você é oriundo da reforma, você tem que dizer que a Igreja Católica, em algum momento, ela foi igreja cristã, enquanto, na verdade, o que nós vemos é que ela sempre foi Babilônia apocalíptica. As igrejas reformadas têm que exaltar a Igreja Católica em algum momento, enquanto ela sempre foi uma perseguidora de cristão. Constantino fundou uma igreja político-religiosa, uma instituição político-religiosa, uma arma de Satanás contra a igreja cristã, tá bom? Muitos que viviam nos tempos de Calvino reconheceram a perversidade de usar a força para promover o, entre aspas, cristianismo. A total aprovação não existiu até mesmo dos amigos íntimos de Calvino. Repreendendo Calvino pela queima de Servetos, o chanceler Nicolau Zurkindey, um magistrado, disse que a espada era inapropriada para forçar a fé. Apesar de muitas repressões, Calvino insistiu que a espada civil deveria manter a fé pura. Sua conduta estava alinhada à sua rejeição do amor de Deus por todos e sua negação da escolha humana para crer no Evangelho. Então ele continuava defendendo que a espada, a perseguição, a morte, a tortura deveria ser usada, né, para a implantação do cristianismo.